Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Milton e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês na prática como a gente pode criar e configurar os grupos aqui na sala de aula virtual do Moodle. No vídeo anterior a gente abordou a teoria dos grupos, o que são os grupos, quais são os tipos de grupos. E nesse vídeo a gente vai ver a prática aqui no ambiente. Eu estou dentro da sala de aula virtual, né? No vídeo anterior eu falei até que a gente só pode criar os grupos dentro da sala. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu estou aqui dentro da sala de aula virtual. A primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar a modalidade de grupos. Então, a gente vem aqui no menu de configurações, editar configurações. A gente está nas configurações da sala virtual. Aqui embaixo, a gente tem a opção de grupos. Olha só, por padrão, a modalidade é nenhum grupo, mas a gente precisa selecionar uma das duas modalidades que ele nos mostra, grupos separados ou grupos visíveis. Lembra lá da teoria que a gente conversou? Se você tiver alguma dúvida, é só acessar o vídeo anterior. Aqui eu vou selecionar grupos visíveis, por exemplo. Forçar modalidade de grupo, o que isso significa? Se eu colocar como sim, toda atividade criada de agora em diante, ela já vai ser separada por grupo. Se eu deixar como não, eu preciso habilitar a modalidade de grupos lá dentro da atividade. Por enquanto, eu vou deixar aqui como não para mostrar para vocês como é que faz. A gente não vai tratar de agrupamentos agora. Então, é só salvar e mostrar. Então, a nossa sala já está habilitada para a gente trabalhar com os grupos. Só que até agora a gente não tem nenhum grupo criado. E é o que a gente vai fazer no momento. Aqui no menu lateral esquerdo, a gente clica nele e vai em participantes. Olha só o que o menu de participantes mostra para nós. O nome do estudante completo, o endereço de e-mail, o papel que ele ocupa aqui na sala virtual e uma coluna que mostra os grupos. No momento, a gente não tem nenhum grupo criado. Até por isso, a gente não consegue selecionar essa opção. Então, a gente vai criar os grupos agora. O que a gente faz? Logo aqui nesse menu de ações, dentro da tela de participantes, a gente clica nele e vem aqui nessa opção, grupos. E olha só, a gente não tem nenhum grupo criado. O que eu vou fazer? Eu vou criar 3 grupos aqui. Então a gente vem nessa opção, criar grupo. Qual que é o nome do grupo? É o nome que você quiser colocar. Por exemplo, você pode, se você estiver trabalhando com turmas diferentes, você pode criar turma 1, turma 2, turma 3. Se você estiver trabalhando com polos diferentes, você pode colocar o nome dos polos. Polo Goiânia, Polo Aparecida, Polo Inhumas e assim por diante. Aqui eu vou dar o nome de turma mesmo. Turma 1, não preciso colocar o ID. E se eu quiser também, eu posso colocar uma descrição do grupo. Falar, olha, esse grupo ele diz respeito à turma 1 do curso tal. Então você pode colocar uma descrição só para você saber o que é aquele grupo. Né? E é isso que a gente precisa preencher. Se você quiser depois, pode testar essas outras opções aqui. Mas para o grupo funcionar, a gente precisa só dar o nome a ele. Só isso. Salvo as mudanças. Agora a gente já tem um grupo chamado Turma 1 e ele mostra para a gente que ele tem 0 participantes. Então vamos criar os outros 2 grupos. Turma 2. Vou lá embaixo e salvo as mudanças. E turma 3. Aqui salvo mudanças também. Agora a gente já tem 3 grupos. Turma 1, 2 e 3. Na turma 1, a gente não tem ninguém matriculado em nenhum grupo, né? Eu vou matricular agora nessa turma 1. Eu seleciono ele, ele ficou laranja, e eu venho aqui nessa caixinha do lado e clico em adicionar e remover usuários. Agora, pessoal, eu posso cadastrar os usuários que estão matriculados na sala virtual nesse grupo chamado turma 1. Eu quero matricular os 3 primeiros, mas você poderia matricular qualquer estudante ou qualquer usuário aí no seu curso, né? Eu vou matricular os 3 primeiros. Então eu seguro a tecla Ctrl e seleciono os usuários que eu quero matricular. Selecionei os 3 e clico em adicionar. Aqui embaixo eu clico no botão voltar aos grupos. Olha só, na turma 1, nesse primeiro grupo,
quando ele está selecionado, a gente já vê que quem faz parte dessa turma 1, o estudante 1, o estudante 2 e o estudante 3. Então vamos fazer isso com a turma 2. Adicionar, remover usuários. Continua aparecendo para mim aqueles 3 estudantes que a gente já colocou na turma 1. Por quê? Porque você pode colocar o mesmo estudante em diversos grupos, não tem problema. Mas a situação mais corriqueira é que você atribua o estudante em um grupo só, que é o que eu vou fazer aqui. Então, estudante 4, 5, 6 e 7, por exemplo, esses 4 vão fazer parte da turma 2. Coloquei, clico aqui em voltar aos grupos. Turma 3. Vou em adicionar, remover. E vou colocar, a gente colocou o estudante 4, 5, 6 e 7 na turma 2. Então vamos colocar os outros estudantes na turma 3. E clico aqui em voltar aos grupos. A gente pode também, no caso, se a gente tivesse algum tutor, algum outro professor matriculado nesses grupos, a gente poderia inserir o professor em um grupo ou mais. Uma prática bacana é você se inserir em todos os grupos. Isso vai fazer diferença e eu posso mostrar depois para vocês. É o que eu vou fazer aqui. Eu vou me colocar nesses grupos também. Então eu venho aqui em adicionar, remover usuários e vou colocar o meu usuário aqui no grupo. Olha só que ele até diferencia. Na turma 1 tem 3 estudantes e um professor. Vamos lá, turma 2, vou me colocar também. Voltar aos grupos. Turma 3, me coloco também como professor nesse grupo. Ok, já configurei os grupos, já atribuí os usuários aos grupos como eu queria. Então, eu vou voltar na sala virtual, vou voltar aqui no menu de participantes para a gente ver a mudança. Olha só, a gente tem agora, na coluna grupos, os grupos, as turmas em que os estudantes fazem parte. E eu, como professor, faço parte de 3 grupos, de 3 turmas. Esse estudante aqui faz parte de nenhum grupo. Aliás, esse professor, né, é um outro usuário que eu tenho cadastrado aqui. Ele é professor e não está cadastrado em nenhum grupo. Isso é possível também. Então a gente tem os 3 grupos, as 3 turmas criadas e os estudantes vinculados aos grupos. Ok? Então, esse é o procedimento operacional de criar os grupos e vincular os usuários aos grupos. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que é o funcionamento dos grupos na prática, tanto na perspectiva do professor quanto na perspectiva do estudante. Ok? Então eu te vejo no próximo vídeo, fico por aqui, até mais.